nome de Jesus, Pai. Nós realmente cremos na Tua palavra, Senhor. Por isso, mais uma vez, estamos na Tua casa nesta noite. Teus filhos aqui estão, Senhor, dependendo de Ti, Senhor. Mas nós já temos, Senhor, passado um bom tempo diante da Tua presença, Senhor. Temos sentido a Tua glória, Senhor. Temos sentido a Tua unção. Pedimos, Pai, que o Senhor continue conosco no decorrer deste culto, Senhor, usando-nos, Senhor, os nossos lábios que falarão, bem como, Senhor, os ouvidos que ouvirão, Senhor, principalmente ungindo nossos corações que receberá, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus, podemos assentar por um momento. Mais uma vez um privilégio estar aqui neste lugar, nesta casa de oração. Nós agradecemos ao Senhor, e quando o irmão fala, você crê na palavra? Então você crê, porque é a palavra de Deus, amém? Então, sendo a palavra de Deus, nós podemos crer, né? E nós cremos como naquela reunião de Jesus Cristo, quando Jesus estava ali pregando, curando, ensinando os povos, mas chegou uma certa hora, né? Então se passou, vamos dizer assim, o horário, né? E os discípulos então se preocupou. Os discípulos se preocuparam porque o povo já estava faminto, né? E muitos iriam voltar para os seus lugares e eram longínquos, lugares longe. E eles então se apresentou a Jesus, e Jesus então perguntou para eles se não tinha. Não, Senhor, é longe, não tem como comprar pão, não tem como comprar peixe, dar alimento para este povo, aonde vamos buscar? E Jesus então perguntou, né? Não tem nada aí? Não, só tem um menino aí que tem 5 pães, né? E 2 peixinhos. Daí Jesus pediu que trouxesse aqueles 5 pães e 2 peixinhos. Então veja só, era grande a multidão. E nós aqui também estamos num povo. E cada um de nós, como aquele menino, trouxemos alguma coisa nesta noite. Amém? E com esta pequena coisa que nós trouxemos, com este peixe, ou com este pedaço de pão, com a fé, com a alegria, com a coragem, com a empolgação, com a perseverança, Deus vai retribuir em bênção para nós próprios, né? Tudo que nós trazemos para o Senhor, nós recebemos em porção dobrada. Amém? Deus, o irmão Brana disse que Deus, ele cumpre seus compromissos, né? Então Deus não deve nada para ninguém, né? Ele nunca fica devendo nada para ninguém. Muito pelo contrário, Deus dá com abundância para cada um de nós. Amém? Nessa noite eu pretendo pregar, falar alguma coisa, mas eu vou procurar ser assim mais calmo, né? Vou procurar ser mais calmo e vou tentar falar alguma coisa. Até eu anotei aqui, pastor Davi, uma palavra de reflexão. Então, quero ver se eu consigo, né, trazer uma palavra de reflexão para nós mesmos, né? Eu tenho aquela maneira empolgada e emotiva de pregar, de falar, né? Mas eu sei que muitas vezes você vai no culto, você tem tido essa experiência, e você vai no culto, e é aquele culto todos os cultos são abençoados, né? Isso aí não tem nem dúvidas. Mas aquele culto avivado, aquele culto alegre, aquele culto com palmas, né? E ali você se delicia em Deus, né? Você ali na igreja, você se delicia em Deus, você glorifica, você chora, né? Aquela pessoa que tem o dom de manifestação de línguas estranhas, se manifesta em línguas estranhas. Mas quando você sai do culto,
Quando você sai do culto, que você vai indo para a sua casa, aí você começa a refletir aquilo que você ouviu, não é isso, irmão? Você começa a refletir, meu Deus, como que Deus é bom, como que Deus é maravilhoso, que coisa gloriosa, eu tenho que me aplumar mais, não é isso, né? Eu tenho que me aplumar. Eu lembro que nós tivemos um culto em Chapecó, e eu até lembro até o lugar, né? Ali, a gente teve o culto em Chapecó, e quando nós estávamos voltando para casa, daí eu falei assim, eu lembro que logo que você sai de Chapecó, que você vai para Nova Erechim, e daí saiu do trevo ali, logo lá na frente tem 2 mãos, né? Para que a gente possa ir. Então, uma mão para você e outra mão para você ultrapassar, né? E quando nós entramos naquela mão, que era a mão mais descansada para dirigir, eu falei, meu Deus, daí estava eu, a Marta, o Thales, a Tayane, falei, ó piazada, estou falando para mim, para a mãe, mas a única coisa que eu tenho que dizer depois de tudo que nós vimos é que nós temos que entrar mais em Deus. Aleluia, né? Nós temos que ser mais sério, porque nós sempre, irmão, não adianta. Às vezes você vem, vou fazer um exemplo assim, vamos supor que o pastor Daniel vem aqui, prega uma mensagem avivada, tremenda, ou lá em Ronda Alta, e vocês estão lá, e prega assim uma coisa, meu Deus, que aquilo abala. Vou dar um exemplo, pastor Daniel, porque ele é irmão do pastor Davi, né? Aí quando chega no domingo, daí o pastor Daniel de lá, de Ronda Alta, ele vai embora para Chapecó, e quando chega no domingo, o pastor Davi vem aqui, prega assim uma palavra dura, né? Uma palavra de fixar, tem aquela palavra de fixar, né? Tem aquela palavra da gente pular, glória a Deus, aleluia, mas tem aquela palavra de fixar a gente, né? Aí o pastor Davi prega aquela palavra, daí alguém pode dizer, meu Deus, ontem um culto tão avivado, e hoje o pastor Davi parece estar até meio brabo, não é verdade? Mas não é a reflexão daquilo que você recebeu no culto anterior, porque você quer mais daquilo, não é verdade? E daquilo que você quer mais, por você querer mais daquilo, então você tem que se fixar. Aleluia, glória a Deus por isso, né? Então Deus tem a palavra certa no momento certo, né? Então eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de dar testemunho, é meu gosto, meu forte, minha alegria, mas eu gosto de ouvir aquela palavra, que eu falei do pastor Mateus, né? Ali no encontro ali em São Paulo, de Suzano, meu Deus, eu fiquei maravilhado com aquilo, porque coloca você no lugar, né? Não é verdade, irmão? Aquela mensagem que te coloca no lugar, né? Você fala, é bem isso mesmo, porque tem aquela mensagem que você não glorifica, você não dá glória a Deus, o seu pensamento fica dizendo, mas é bem isso mesmo, isso é mais do que verdade, amém? Glória a Deus por isso, né? Então, nós somos alegres, né? Porque Deus sempre tem nos dado, né? Quero mais uma vez agradecer o pastor Davi, né? Dessa vez, cadê o Natanael? Não está aí, né? Mas pelo Natanael fui convidado para estar aqui. Nós estamos aqui com a alegria do nosso coração. Foi tudo tão bom. Agradecer ao irmão Lindomar, né? Eu deitei ontem, capotei. Agradecer ali a casa do irmão Lindomar, toda a família. Agradecer vocês, a gente é muito feliz com Deus, né? Deus é tão maravilhoso, tão glorioso, e que Ele possa continuar com cada um de nós. Hoje que eu trouxe doce para as crianças não veio, né? É isso, né? Tem umas ali, né? Mas daí dá para as mães, né? Dá para as mães levar, né? O irmão diácono vai depois distribuir para as crianças ali depois do culto, né? E me caiu no coração, né? De trazer o doce para as crianças. Vocês vão ter o doce da pregação, mas vai ter o doce da palavra, vai ter o doce do doce ali na porta da igreja após o culto, né? Eu estava lendo hoje sobre uma criança, tem um menininho ali, né? Oi? Tudo bom? Você está bem? Como você chama? Vitor Davi. Conhece Davi ou não? Já ouviu falar da história de Davi? Um grande rei, né? Vamos dar um glória a Deus para o rei Davi? Pelo rei Davi? Levanta a mão, Davi. Aê, glória a Deus, né? Deus abençoe todas as crianças, né?
Mas eu estava lendo a história do rei Josias, né, nesta tarde, né? Que maravilha, né? Um menino de 8 anos, né? Assume o reinado, fica 31 anos ali. Então, Davi, Deus, ele abençoa as crianças desde o ventre da mãe. E principalmente quando está do seu tamanhozinho, assim, que já sabe cantar, né? Que já sabe louvar, que já sabe orar. Daí Deus se agrada mais de você, tá bom? Deus abençoe você, tá bom, Davi? Você vai pegar 2 doces, tá bom? Os outros vão pegar um só, mas você, como é o Vitor, Davi, você pega 2. Se o diácono entregar um, você diz: tenho direito a mais um em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, glória a Deus por tudo. Mas eu quero falar alguma coisa nesta oportunidade sobre uma palavra de uma palavra de reflexão. Não havemos de temer, prosseguir. Amém? E eu quero ler uma palavra bem rápida, vocês podem ficar de pé. Eu vou procurar não ser, apesar de eu ter algumas anotações, mas eu vou desejar não ser demorado, não. Eu não acostumo, até se eu me demorar um pouco, eu mesmo acabo me perdendo, né? Não tenho essa experiência, né? Mas eu quero ler no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Deus abençoe todos que apresentaram o Senhor em especial. A gente fica tão feliz de ver ali o pai do irmão Jó, né? A gente acaba tendo uma identificação, né? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, a Bíblia nos diz assim, irmãos. Portanto, meus amados irmãos, Paulo falando a carta aos Coríntios. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então agora você preste atenção na leitura e você guarda esta palavra. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. Bendito Deus, vivifica a tua palavra em nossos corações, em nossas almas, e que possamos, Senhor, sermos abençoados e restabelecidos por ti, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Os irmãos sabem que eu não sou pastor, né, nem sou evangelista, nós somos todos iguais, né? Por isso podemos falar a mesma linguagem, né? Sinto na liberdade de falar com vocês a mesma linguagem, nós temos o mesmo olhar, temos o mesmo parecer, temos a mesma fé, temos as mesmas metas, os mesmos objetivos, né? Quando nós pensamos na nossa caminhada de fé, né? Nós vemos, irmãos, que com o tempo, todos vocês têm tido essa experiência, mas nós aplicando no lado espiritual, nós temos visto que com o tempo, muitas coisas têm se perdido. Muitas coisas têm se perdido. E muitas vezes, nós nos preocupamos. Nós olhamos assim, nós não ficamos acomodados, não ficamos tranquilos. Nós nos preocupamos de ver como que aquilo que nós, vamos dizer, conhecemos, aquilo que nós criamos, aquilo que nós cremos, aquilo que nós vimos, como que se perdeu tão rapidamente, como que se deixou tão rapidamente, como que as coisas assim se transformou tão rapidamente. Apesar que nós vivemos num mundo em constante transformação, isso é lógico. Mas nós sabemos que ao mesmo tempo que nós vivemos um mundo de constantes transformações, nós também sabemos que a Bíblia sempre nos adverte para que nós não venhamos deixar, né, o princípio daquilo que nós aprendemos, que nós não venhamos
não venhamos remover, né? Não venhamos remover os limites antigos, ou então não deixamos nos ser removido, ou remover os limites antigos, as coisas que nós aprendemos e aquelas coisas que nos levavam a Cristo, que nos colocava mais perto de Cristo, ou vamos dizer assim, que nos colocava numa comunhão constante com Cristo. Amém, irmãos? Então nós temos visto que muita coisa tem se perdido. Como os irmãos sabem, vou fazer 63 anos agora, em dezembro. Então a gente nasci em 1961, e eu já testemunhei aqui, quando nós nascemos, existem muitas informações, muitas controvérsias de informações, e a gente não vamos entrar em detalhes, mas, como eu já disse para vocês, eu creio que uma oportunidade, eu creio que em 58, 59, meu pai, nós morávamos ali em Campinas, e meu pai trabalhava de poceiro, furava poço, né? Furava poço de água. E ele passou então ali numa chácara ali, bateu palma, e aquela senhor que veio atender ele então perguntou se não havia um poço ali para perfurar. Se não havia necessidade de um poço para ser perfurado naquela propriedade. E aquele senhor disse: sim, eu tenho um poço para refundar. E convidou meu pai a entrar. E aquele senhor era o nosso irmão Martins. Para quem não conhece, ou para quem nunca ouviu falar, ou para quem já ouviu falar, era então o missionário Arquerúcio Martins, o homem que trouxe a mensagem para o Brasil. Né? É muito bem especificado. Houve um que trouxe a mensagem para o Brasil, um ministério que trouxe a mensagem para o Brasil, e houve outro ministério, não é isso? Que espalhou a mensagem para o Brasil, né? O senhor concorda, né? Então, bem distinguido, né? E daí meu pai, então, foi refundar o poço, ali naquela chácara, um poço que existe até hoje. Eu vou ver se um dia eu for lá em Campinas, eu quero ir lá na chácara e tirar uma foto. E esse poço existe até hoje, ali. E este homem, o irmão Martins, então começou a testificar para o meu pai da salvação. O Martins era aquela pessoa, vou contar um pouco dele para vocês, porque eu quero falar sobre o princípio, não da fé, da minha fé, eu quero falar do princípio do evangelho que a gente viveu. E daí ele começou a testificar para o meu pai, que era para o meu pai aceitar Jesus, porque Jesus estava voltando. E sempre a linguagem do cristão é essa: aceita Jesus, porque Jesus está voltando, e ele só vai levar aqueles que o aceitam, aqueles que o recebem, né? Ele veio para aqueles que era dele, né? Mas aqueles rejeitaram, mas a todos, né? Mas houve um que aceitou, e a todos que aceitaram, ele deu o direito de ser chamado filho de Deus, somos nós. Mas nós temos que aceitar Jesus. Nós temos que receber Jesus. Eu já cheguei a assim, momentos na minha vida que eu pensei assim: meu Deus, um dia eu quero sair, eu quero ir para um lugar bem longe, onde ninguém me conhece, nem vai ser numa igreja da mensagem, porque na igreja da mensagem todo mundo me conhece no Brasil, incrível, sabe? Eu sou muito conhecido. Assim, eu vou num lugar: você não é irmão Vicentinho? Você não é... Os antigos me conhecem por causa do meu pai e da minha igreja lá em Campinas. Os mais novos hoje pela internet. Então eu falo, nem que for para mim numa denominação, mas eu quero sentar lá no último banco. É um pensamento, né? Quero sentar lá no último banco, e a hora que chamar para aceitar Jesus, eu quero aceitar Jesus. Porque é um desejo da nossa alma, né? É um pensamento. Não sei se vocês conseguem entender. É um pensamento que às vezes você está assim e você sente aquela necessidade de Jesus. Porque mesmo nós sendo crentes, servindo a Deus, crendo na mensagem, orando, cantando, pregando, mas nós sentimos continuamente essa necessidade de Jesus na nossa vida, amém? E daí dá vontade de aceitar Jesus novamente. Aleluia. Então eu já pensei isso na minha mente. Eu quero um lugar bem longe, lá no Acre, na Amazônia, no Mato Grosso, e vou aceitar Jesus novamente. Por quê? Porque nós temos que aceitar Jesus para estarmos com Ele um dia, amém, irmãos? Sempre digo para as pessoas católicas ali em Águas Frias, também no Averechinho, eu sempre dizia, quando morre alguém, eles dizem: se foi o Beltrano, se foi o fulano,
que o senhor tem a dizer, seu Silvio? Está no céu mesmo porque fazia isso? Quando morre, sabe que lá na hora lá é um santo, né? Mas todo mundo sabe. E daí eu digo assim, falo, olha, vizinho, a minha concepção é essa. Para nós um dia encontrar, o amor de Deus é muito grande. Deus está sempre de braços abertos para nos receber. É o amor dele, é tremendo, é eterno, é profundo. Mas para nós chegarmos lá onde ele está, nós temos que conhecer ele aqui primeiro. Aleluia! Você tem que conhecer a voz de Deus. E eu sempre uso um exemplo. Olha, que nem, por exemplo, eu morei em São Paulo. Daí você entra ali naquele terminal rodoviário do Tietê. Aquilo é uma coisa de louco. É muita gente. Você chega ali você não conhece ninguém. Se alguém dizer, você não para. Você não para, você não dá atenção para ninguém. Não dá para dar atenção para ninguém. Mas se você está ali no terminal rodoviário do Tietê, um final de feriado, aquilo lotado, e alguém dizer assim, seu Silva, eu vou dizer, essa voz eu conheço. Essa voz eu conheço. Não, essa voz não é estranha. No meio de toda aquela multidão, aquela voz não é estranha. E eu vou parar, até que eu vou ver quem que é, e vou conhecer. Falei, a mesma coisa é Deus. Como que uma pessoa vai chegar no céu se ele nem conhece a voz de Deus? Como que ele vai entender bem-vindo? Como ele vai dizer, vinde bendito de meu Pai, possuir por herança? Ele nem conhece a voz de Deus, ele nunca recebeu a voz de Deus, ele nunca conheceu, ele nunca aceitou, ele nunca deu atenção. Então, por isso que a Bíblia diz, convém nos atentarmos com mais diligência para aquilo que temos ouvido. Então nós temos que ouvir a voz de Deus aqui. Nós temos que conhecer a voz de Deus aqui. Para quando ele disser, para quando essa alma, né, estiver saindo para ir para um corpo teofânico, para ir para um outro lugar, essa alma nesse pedacinho, nesse espacinho de tempo, ela possa entender esse bem-vindo do Senhor Jesus. Aleluia. Então nos convém nesta noite nós aceitarmos Jesus novamente. Louvado seja o nome de Jesus. E o irmão Martins disse para o meu pai que era para ele aceitar Jesus. E meu pai disse, olha, eu já sou um desviado. Meu pai era desviado da Assembleia de Deus. Eu já sou um desviado, então, aceite Jesus. Daí, meu pai aceitou Jesus ali mesmo. O Martins deu um terno para ele, o Martins deu um violão e já levou ele na praça do Mercadão, lá na nossa cidade em Campinas, e lá já fazia culto evangelístico, e meu pai que tocava violão, e aonde ele passava e tinha um toquinho de cigarro, ele pegava o toquinho de cigarro e fumava, porque ele era viciado no cigarro. E um dia ali no Mercadão, no culto ao vivo, do ar livre, o irmão Martins, ele disse assim, que se tivesse alguém ali, que tivesse vício de fumar, era para vir ali que ele ia orar e Jesus ia libertar. Aleluia, louvado seja Deus. E ele orou para meu pai foi liberto naquela manhã, aleluia. E assim, irmãos, é a caminhada. Uns dizem que a mensagem chegou em 58, pode ser como o Martins, claro, o Martins conheceu, porque ele era lá dos Estados Unidos, isso eu estou falando com convicção. Eu falo para vocês com convicção. Por quê? Porque quando o irmão Martins, veja só, daí meu pai, quando o irmão Martins ele era um missionário, e lá no monte, nessa chácara, tinha bastante quarto, muito quartos e banheiro, e ali era um instituto bíblico. Eu estou falando isso só para vocês conhecerem a fé. Era um instituto bíblico, e o irmão Martins formava pastor ali, porque o irmão Martins, ele foi um missionário mandado por, eu não me lembro agora se foi o Oral Robert ou o outro, que era famoso aqueles dias. Ele foi mandado por aquela junta para o Brasil. E o irmão Martins formava pastor, e ele convidava pastores, e os pastores vinham ali no monte e faziam aquelas reuniões. E meu pai conta, creio que eu já contei aqui, mas vale a pena recordar, que daí meu pai era muito amigo de uma família dos irmãos Pachelli, que eram crentes, antes, que eram crentes ali do irmão Martins também, depois foram para a igreja apostólica, que era a igreja também que batizava em nome de Jesus, eram umas irmãs apostólicas que fundaram essa igreja no Brasil. E daí,
meu pai foi na casa do irmão Pachelli, Antônio Pachelli, e o irmão Antônio Pachelli diz: olha, tem uma pessoa assim, 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 ele está aleijado, está encravado, vamos lá fazer uma visita. E meu pai foi junto com o irmão Pachelli. E lá ele orou, vocês vão escutando só. Lá eles oraram por aquele homem, e para terminar a história, quando terminou a visita, o homem foi despedir deles no portão, na rua, porque o homem foi curado instantaneamente. Aquilo empolgou eles, e já se formaram. Vamos formar uma igreja para nós, vamos formar um trabalho aqui para nós. Eu até sei o lugarzinho, até uma das últimas vezes que fui em Campinas, eu peguei o ônibus lá e fui dar umas voltas lá naquele lugar, e vamos formar uma igreja tal. Daí meu pai falou: ó, vamos buscar a Deus, vamos orar, vamos buscar a Deus. Meu pai era bem crente. Se um dia o senhor conversar com o pastor Carlinhos, ele conta o testemunho do meu pai. Daí, veja só, irmãos, daí foram orar. E daí o irmão Martins fez uma reunião no Monte do Senhor, que era a chácara lá onde meu pai furou o poço. E daí, todos ali orando, buscando a presença de Deus, o Espírito Santo, e um missionário do Rio de Janeiro, Deus tomou aquele missionário em profecia. Meu pai conta, né? Deus tomou aquele missionário em profecia, e aquele missionário veio aonde meu pai estava e disse: te humilha, eu não posso fazer nada na sua vida que você já acha que é muito grande, você já acha que pode ser alguma coisa. Te humilha, porque você não sabe, porque eu tenho algo muito grande que virá para você. E era a mensagem, meu pai conta, era a mensagem, porque logo depois, aí meu pai desistiu de montar a igreja, junto com o irmão Pachelli. O irmão Martins não tinha mensagem. Não tinha mensagem ainda. Não tinha, ele tinha mensagem porque ele já conhecia o irmão Branda, ele andava com o irmão Branda, quando ele ia para os Estados Unidos, porque o americano, ele vinha, ele ficava 2 anos no Brasil, 2 anos nos Estados Unidos, porque ele não era cidadão americano. 2 anos no Brasil, 2 anos nos Estados Unidos. E ele conhecia o irmão Brana. Aí, agora veja só, isso é meu pai contando, mas daí eu lembro que eu era bem criança, nunca vou esquecer isso na minha vida. Não estou desmerecendo, nem desmentindo nenhuma informação que tem no YouTube sobre a mensagem, que a mensagem chegou em 58 no Brasil. Não é isso que é o meu objetivo. Só estou contando a realidade que nós vivemos. E daí, isso eu não vou esquecer, que eu era criança, bem pequenininho, tinha uma cabaninha, e eu peguei o prato, pus o prato assim, e uma irmã serviu comida para mim. Eram as reuniões que tinha lá no monte. E quando o irmão Martins recebeu as mensagens, ele eliminou esses tipos de coisas. Então, meu pai conta que a mensagem chegou no Brasil para nós. A mensagem chegou precisamente depois que o nosso profeta veio a falecer. Aí o irmão Martins apresentou a mensagem. Quando o irmão Martins trouxe a mensagem, eu lembro, eu era criança, nós tínhamos uma igreja no Jardim Santa Eudócia, bem perto da linha do trem. Eu lembro muito bem por causa do trem. Porque a gente estava no culto, e daí o trem passava, o trem de passageiro passava aceso, e dava uma vontade de estar dentro daquele trem. A gente era criança, e eu lembro. Nós tínhamos uma igreja no São Bernardo, no bairro São Bernardo, que era o pastor Jorge Miné Abraão, que era pastor. Nunca esqueço daquela família, era uma família muito grande. E daí eu lembro quando a esposa do pastor Jorge Miné Abraão morreu, e daí deu na Rádio Cultura de Campinas, nós era criança, e daí minha mãe: meu Deus, a esposa do irmão Jorge morreu. Minha mãe ficou chorou, que a gente se amava. Mas o tempo veio e as coisas foram mudando. Aí muita gente deixou a igreja. E quando eu me tornei jovem, que eu fui zelador da igreja por 3 anos e pouco ali no Jardim Aurélia, que eu fui morar no fundo da igreja, que eu comecei a conhecer, aí tinha poucos irmãos que era do tempo que meu pai começou. Tinha o irmão Malaquias, tinha a irmã Maria Rezende, e era assim. Então assim a gente conheceu a mensagem. Aí depois que o irmão Martins morreu, e essa difusão de YouTube, tanta coisa, então tem muitas coisas que não é bem como o povo fala, como eles proclamam. Muitos dizem: eu sou pastor
eu sou pastor consagrado pelo irmão Martins. Não, não é, irmão Martins não consagrava pastor. Então, muitas coisas se mudou, mas nós vamos entrar, eu fiz essa base para vocês conhecer como que as coisas vão se perdendo. Por que as coisas vão se perdendo? Por causa de infiltrações que vai entrando, coisas que não são verdadeiras, vai entrando e vai desmerecendo, vai tirando o valor, vai tirando a credibilidade. O próprio Jesus, irmãos, veja só qual era a meta dos fariseus, qual era as metas dos religiosos daqueles dias, das autoridades daqueles dias, desmerecer o ministério de Jesus. E qual é a meta hoje? Desmerecer uma palavra que nós temos recebido, desmerecer uma mensagem que nós temos recebido, como o pastor Davi é o dono da mensagem. Não, o dono da mensagem é o irmão Vicentinho, que já nasceu na mensagem. Não é verdade, pastor Davi? O dono da mensagem é o Espírito Santo. Amém. Aleluia! O dono da palavra é o Espírito Santo. Mas, voltando aos tempos atuais, irmãos, eu lembro que em 1980, 85, 87, eu era carteiro, e em 1985 eu já era carteiro, e chegava no sábado, você ia entregar as correspondências nas casas, e a televisão no sábado de manhã, e a televisão estava ligada, e ali estava passando as pregações, os cultos daquele pastor Jimmy Swaggart. Quem é antigo lembra. E todo mundo assistia, era 9 horas, 9 e pouco na Bandeirante, todo mundo assistia, e quando as pessoas encontravam você e diziam, você é um crente, lá em casa todos nós assistimos o Jimmy Swaggart, que é um grande pregador. O Morumbi, o Maracanã, quando ele vinha, aquilo ali lotava, saía as reportagens no jornal, que nunca o Morumbi recebeu tanto público como recebeu para um homem, que era o Jimmy Swaggart. E mesmo o Billy Graham, isso por 1980, 1985. Eu lembro que nós morávamos ali em Indaiatuba, e eu lembro que eu tinha um amigo da Assembleia de Deus, e um dia ele disse para mim, chegou de noitinha em casa, falou, você está tranquilo, não vai fazer nada hoje não, vamos num culto comigo numa igreja? Aí eu falei, vamos. Aí fomos numa igreja ali, Igreja Presbiteriana Renovada. Irmãos, era um encanto de ver a doutrina daquela igreja, de ver a maneira. Eu lembro que nós íamos nos encontros nacionais, quem é do tempo que via, gente, aquilo era tremendo, aquilo era maravilhoso, aquilo era algo sobrenatural. Você ia ali no Mutirama, tinha um Mutirama ali em Goiânia, e daí você ia ali no Mutirama ali, e encontrava as pessoas, todo mundo naquele espírito, aquele amor. Ali nós ficávamos hospedados, tinha um hotel grande, ali quase todos os pastores ficavam hospedados, e ali no corredor, cada pastor que passava, abraçava um ao outro, era uma coisa muito gloriosa. Quem é daquele tempo e foi, sabe o que era aquilo ali. Eu lembro que nós chegávamos ali no hotel, às vezes não tinha lugar, mas a recepção arrumava um lugar para nós, que ia do encontro, de tanto que eles amavam as nossas maneiras, nosso jeito de ser. Era glorioso, irmãos, era maravilhoso. Então o que eu quero dizer com isso? Que foi um tempo, irmãos, que nós tivemos a visitação de Deus aqui no Brasil. Nós, o Brasil inteiro, as pessoas, os crentes, nós tivemos a visitação de Deus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Nós tivemos a oportunidade de ter uma grande experiência com Deus. Nós tivemos a oportunidade de dar liberdade para que a mensagem se manifestasse no nosso meio, como ela se manifestou nos dias do irmão Brana, porque o irmão Brana disse que um dia foi um homem ungido, mas depois seria um povo ungido. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, irmãos, nós vivemos este tipo de vida, nós vivemos essa experiência. Aqueles que aceitaram, o meu sogro conta, quando ele aceitou a mensagem, ele sonhou no dia anterior com a perua Kombi, do jeitinho que ele sonhou, a perua Kombi chegou ali com os obreiros. Aleluia. Ele conta que o seu pai, irmão Teovino, meu sogro contava, que seu pai, irmão Teovino, não era um homem letrado, mas era gostoso, ele daquela maneira fazia os cultos, que os cultos eram com vocês.
Era o tempo de Deus, da visitação de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Lutero trouxe a mensagem: o justo viverá pela fé. O Wesley: sem santificação ninguém verá a Deus. Mas o irmão Branham trouxe a mensagem: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, o mesmo Deus dos dias de Paulo, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. O mesmo Deus que foi ali em Paulo, quando Paulo pregava até altas horas da madrugada, e aquele moço sentado na janela caiu morto. Caiu e morreu, mas Paulo, descansado em Deus, ele desceu ali e disse: ele já tem vida. Aquele moço voltou para o templo e assistiu o culto até no amanhecer. É o mesmo Deus que nós servimos. Aleluia, glória a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. É este Deus que eu creio, irmãos. Aleluia. Nós não precisamos disputar Deus. Nós não precisamos disputar ministério, nós não precisamos disputar mensagem, nós não precisamos disputar que esse que trouxe a mensagem, que o princípio da mensagem está ali, o princípio da mensagem está lá. Jesus Cristo, a Bíblia nos diz assim: se dizer que está lá na Galileia não crê, se dizer que está no monte não crê. Por quê? Porque aonde estiver o corpo, ali estarão as águias. Deus está em sua palavra. Aleluia. É assim que nós cremos, irmãos. Não importa quantos grupos tenha, não importa, mas há verdadeiros cristãos lá. Glória a Deus. Há verdadeiros lá. Você é verdadeiro aqui, eu sou verdadeiro aqui, mas há verdadeiros lá. Não precisa eu ir para lá, o outro vir para cá para ser salvo. Se você está centralizado naquilo que Jesus Cristo tem te dado, permaneça, prossiga. Aleluia. Nós não havemos de temer, apenas vamos prosseguir. Mas eu disse aqui, eu escrevi aqui: tudo se perdeu. E eu pus assim: e por que se perdeu? Tudo se perdeu. E eu escrevi: e por que se perdeu? E o irmão Branham vem e diz na mensagem: para onde foi sua força, Sansão? Ele diz: e como eu disse, Sansão e Dalila são muito parecidos com a igreja. Eu quero compará-los desta maneira nesta noite. Sansão foi um grande homem enquanto seguia ao Senhor. Aí, glória a Deus. A igreja, o irmão Branham diz assim: não é o homem santo, não é a igreja santa, é o Espírito Santo no homem, é o Espírito Santo no pastor, é o Espírito Santo nos músicos, é o Espírito Santo no homem, no moço da música, é o Espírito Santo em você que glorifica. Não é uma igreja santa, não é um homem santo, é o Espírito Santo em nós. Aleluia, glória a Deus. Sansão foi um grande homem enquanto seguia ao Senhor. Nós somos uma grande igreja, uma igreja invencível, enquanto nós servimos, enquanto nós seguimos ao Senhor. Mas deixa o Senhor de lado. Deixa o Senhor de lado. Imagina que eu vou deixar Jesus de lado. Claro que não. Que nem eu disse para vocês dessa igreja presbiteriana que eu fui. Presbiteriana renovada. Irmãos, o dom de discernimento é uma coisa tremenda. Eu lembro que eu fui nesse culto, era num porão, ali na Avenida Presidente Kennedy, em Indaiatuba, e muito espirituais eles, muito maravilhoso, mas algo, é que nem, não adianta, a palavra ela manifesta, é que nem naquele dia ali do Acabe com Josafá, tudo estava perfeitamente bem, estava ou não estava? Estava, tudo bem. Dois reis se encontrando, dois homens de poder se encontrando, todos os profetas a favor, mas o homem de Deus é diferente, a mulher de Deus é diferente, a moça de Deus é diferente, a mãe de Deus é diferente, o pai de Deus é diferente, o menininho Vitor Davi de Deus é diferente, o crente é diferente. Aleluia, glória a Deus, é diferente.
É diferente, é diferente. Ele é um servo de Deus, certamente é um servo de Deus. Seu jeito é bem diferente. Ninguém duvida que é uma serva de Deus. É diferente, você é diferente, nós somos diferentes, porque Ele nos fez diferente. Então damos uma salva de palma para Ele. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu amo ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Mas como eu disse para vocês, mas tinha algo diferente. Não tem mais um outro. Mas para que outro, Josafá? Porque sente, está tudo bem, está tudo maravilhoso, mas não está, tem alguma coisinha ali. E eu lembro que eu fui naquele culto. Na hora que eu voltei, eu disse: Lúcio, gostou, irmão? Que ele sabe, né? Gostou, irmão? Gostei, muito bom. Muito bom. Lúcio, mas não se engane. Eu disse para ele: não se engane. Não se engane. Não se engane. E não precisou, irmão. Um dia, eu fui num culto deles, daí já tinha o templo, o tabernáculo, uma igreja grande, como tem ainda hoje lá. E daí ele pregou sobre os grandes homens de Deus. O Lúcio, ele é um grande amigo meu, veio no meu casamento em 93, foram meus testemunhos do meu casamento, ele é esposo, então a gente tem uma liberdade muito grande para falar, né, para conversar, mesmo ele sendo da Assembleia de Deus, hoje ele é pastor, mesmo ele sendo da Assembleia de Deus, mas a gente tem aquela liberdade para falar e dar mensagem. Não, isso está errado, não, Lúcio, não é bem assim, e ele: não, eu não vejo assim. Nós temos essa liberdade e a nossa amizade permanece. E daí um dia eu fui num culto e esse pastor Agenor Pereira da Silva, pregou sobre os grandes homens de Deus. E um dos últimos homens de Deus que ele citou foi o irmão Brana. E o Lúcio estava, a irmã Olga estava. E daí ele pregou, isso que eu estou falando para vocês é 100% a luz verdade. Daí ele pregou, e daí ele falou sobre do irmão Brana, contou que o irmão Brana só do púlpito, o câncer caía na plataforma. Mas daí ele disse assim: mas no final ele teve um final muito catastrófico. Olha o que ele disse: teve um final muito catastrófico, ele acabou se suicidando. Falou isso. Tá, beleza, falou lá e tudo, o culto terminou. Aí a hora que terminou o culto, a irmã Olga: meu Deus, eu não sabia aonde pôr a cara. Nós no carrinho, o Lúcio tinha um corcelzinho. Eu não sabia onde pôr a cara quando o pastor Agenor falou aquilo do irmão Brano. Eu pensei: meu Deus, o que o Vicente está sentindo agora? Ela disse para mim. Eu falei: não tem problema, irmã. Não tem problema. Lúcio, deixa eu te falar um negócio para você. Não que eu estou desejando, de jeito nenhum. Mas você vai ver o final de tudo isso daí. Irmão, não demorou muito. A menina dele cortou o cabelo. E ele se revoltou com aquilo, bateu na menina. A mulher dele se revoltou contra ele, levou ele na delegacia, ele ficou preso lá umas horas. Aí depois ele se separou da mulher. E hoje, se vocês olharem no YouTube, Igreja Presbiteriana Renovada em Indaiatuba, vocês olham: meu Deus, mas essa não é a igreja que o irmão Vicentinho falou. Ele nem é pastor mais lá. Ele está numa cidade de Minas Gerais chamada Formiga. Por quê, irmãos? A blasfêmia, o desprezo. E aqui o irmão Brana diz aqui na mensagem: estou sempre... O irmão Brana diz aqui na mensagem: e enquanto ele guardava os mandamentos de Deus, andava com Deus, Deus o usava. E ele tem feito com a igreja da mesma maneira. Enquanto a igreja caminha com Deus e guarda os mandamentos de Deus, Deus pode usar a igreja. Mas quando a igreja sai pela linha lateral, nem precisa sair totalmente, nem precisa ir para o mundo, né? Nem precisa ir para as denominações, nem precisa lá para o centro espírita, nem precisa ir para os bailes, mas somente sair pela lateral. Aleluia. Como Sansão fez. Então Deus não pode mais usar a igreja. Não é que Deus não quer, não é. Deus dá oportunidade. O primeiro erro, quando você faz o primeiro erro: nunca mais eu vou fazer isso, nunca mais vou falar assim com a minha esposa, nunca mais vou falar assim com meu esposo.
Nunca mais vou falar dessa maneira com a minha mulher, com meu vizinho, com quem quer que seja. Nunca mais quero pensar isso, nunca mais quero olhar isso. Eu faz muito tempo, pastor Davi, que eu tenho tido desejo de ter uma reunião só com os irmãos homens. A gente conversar, só os homens. Eu tenho um desejo para a gente conversar, trazer as experiências que a gente viveu e trazer a experiência quando a palavra de Deus caiu no coração. Eu nunca esqueço que eu lutava. Eu sei que é um povo misto, mas eu tenho que falar isso. Eu lutava, você não podia ver uma mulher, não podia ver. E ao mesmo tempo que eu lutava aqui, eu dizia, eu sou um condenado, sou um perdido. Mas um dia eu ouvi o pastor Febrônio pregar, muitos anos atrás, que ele disse, o primeiro olhar é inevitável, o segundo você pode evitar. Oh, glória a Deus, mudou minha vida, nunca mais. O segundo é diabólico. Nunca mais, eu digo, em nome de Jesus, nunca mais. Irmãos, a gente tem amizade, conversa, é muita gente e tal, e a gente é muitas situações, mas quando as situações aparecem, Senhor, tenha misericórdia de mim, por esta pessoa, por este homem, por esta mulher, por esta moça, por esta jovem, por esta senhora, principalmente por esta pessoa. É um clamor, é algo que Deus coloca nos nossos corações quando nós recebemos a palavra dele, irmãos. Aleluia. Sansão se saía muito bem, e ele teve um bom começo, e ele se saiu bem até que começou a flertar, e quando começou a flertar, ele se meteu em problemas. Esse foi seu primeiro passo para se desviar. Tudo se perdeu. Eu pus, e por que perdeu? Tudo se perdeu. E por que perdeu? Porque Sansão, porque a igreja flertou, irmãos. A igreja flertou com pensamento, não é pensamento de adultério não, pastor Davi, não é pensamento de roubo não, mas às vezes é pensamento de murmuração. Pensamentos de murmuração contra o ministério, pensamento de murmuração contra a irmã, contra o irmão, contra a igreja, e Deus vai se afastando. Eu preguei ali em Chapecó, irmãos, a mensagem, saia da janela, e naquela mensagem eu citei, Milca o nome da mulher, aquela esposa de Davi, quando Davi vinha no espírito, ali se alegrando, porque eles tinham recuperado a arca, e a arca era a presença de Deus, aleluias, aquele poder, aquela glória, e ali Abigail na janela olhou e reprovou. Oh, irmãos, isso é uma reprovação de Deus. Deus reprova quem reprova. Davi na presença de Deus e a mulher reprovando ele, meu Deus do céu, que coisa, ai que vergonha. Você viu como você se comportou no culto? Oh, lá na igreja você é um, né? Aqui em casa nem parece. Oh, irmãos, cuidado, oh, minha querida, lá na igreja você canta, um vozeirão, coisa mais linda. Aqui, hein? Tenha cuidado. É nessa hora, irmãos, é nessa hora, irmão, que nós temos que edificar a nossa esposa, não é verdade? É nessa hora que temos que edificar o nosso esposo. É nessa hora, pai, que você tem que edificar o teu filho. É nessa hora. É Milca, uma dela, né? E Milca, veja só, ela reprovou. O homem estava ali na obra de Deus, vamos dizer assim, se alegrando com o povo se alegrando. Meu Deus, como que a igreja, eu sei, porque eu tenho essa experiência, como a igreja fica feliz quando vê o pastor feliz. Nossa, o pastor pregou, estava tão feliz, não é verdade, irmão? O pastor estava tão feliz, ele estava solto, a gente via que havia uma liberdade, a igreja se alegra, irmão, nós nos alegramos, e Milca vai e reprova, mas ele não se importou, porque quando você está na presença de Deus, vem o que vem, você vai. Mas o pior foi depois que ele chegou em casa. Você viu aquela parte na Bíblia? Quando ele chegou em casa, quando ela chegou em casa, quando o menininho chegou em casa, quando a menininha chegou em casa, alegre, feliz, a mãe não veio de falar uma palavra de ânimo, o pai não veio de falar uma palavra de ânimo, mas isso é hora de chegar em casa, menino.
Onde você estava? Não sabe se tem compromisso? O que é isso? E foi isso que Milca fez. Quando Davina chega em casa, ela lança de novo a reprovação. E é o que eu estou dizendo aqui, é o que o irmão Brana diz aqui, que Sansão se meteu, se flertou com coisas. Claro que nós sabemos que Sansão flertou foi com mulheres, mas essas coisas que vêm para tentar tirar a igreja são mulheres do mundo aí. Desânimo, murmuração, reclamação. Tenha misericórdia, que Deus tenha misericórdia de nós. E tudo isso faz nós perder a presença de Deus. Tudo isso faz o desânimo muitas vezes para vir nos cultos. Termina o culto, não vem de sair alegre, sai emburrado. Não é emburrado beiçudo falando palavrão, mas não tem aquela alegria, não tem aquela satisfação. Perde-se a presença de Deus. E a hora que a febre vem de madrugada, no filho, no neto, aí não tem força para orar. Aí tem que ligar para o pastor. Aí o pastor lá do outro lado diz assim: vou orar, irmã. Vou orar, irmão, mas a melhor oração é a sua. Mas como que eu vou orar? Como que eu vou orar? Se eu já tenho perdido. Este companheiro Sansão, ele sempre foi para mim um personagem sobressalente do Antigo Testamento. Diz o irmão Brana, Sansão se juntou em más companhia. E você sempre deve lembrar que quando você anda em más companhia, você está fora da vontade do Senhor. Livro de Deuteronômio 25. Agora vou só ficar na leitura, vou procurar falar o mínimo. Glória a Deus, vocês estão gostando? É verdade tudo isso? Amém, 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 amém. Jesus, eu quero mais e mais e mais de Ti, Senhor. É uma noite de reflexão. Você é importante para Deus, por isso Ele está trazendo essa reflexão para você. Deus se interessa por você, Deus se interessa pela sua alma, por isso Ele está trazendo essa reflexão para ti e para mim nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Olha que a Bíblia nos diz, no livro de 25, 17, 18. A Bíblia diz assim: lembra do que fez Amaleque no caminho quando saí do Egito. Como te saiu Deus lembrando de Amaleque, irmão? Deus não perdoa, não é verdade, pastor? Deus se entristece. Olha que Deus diz de Amaleque: lembra como Amaleque, quando vocês saíram do Egito, como te saiu ao encontro no caminho e te derribou na retaguarda. É isso que o diabo faz. Ele pega um irmão fraquinho, aquele irmão é da sua igreja, aquele irmão congrega, mas aquele lá e tal. Você não veio de ficar quieto, orar lá no Espírito. O pastor pregou, o pastor já falou, mas aquele lá eu conheço, aquele lá realmente é um problema. Não é verdade? Não, nós não falamos, nós não desnuda ninguém. Amém. Nós não desnudamos ninguém da igreja, por mais fraquinho que seja. Nós não desnudamos para o mundo e nem para a denominação, para ninguém. Nós pedimos graça e misericórdia a favor, irmãos amados. Mas Deus aboliu os amalequitas. Por quê? Porque aqueles que ficavam na retaguarda, aqueles que eram mais fracos, todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado, porque, irmão, a caminhada cansa. Mesmo nós servindo a Deus, nós orando, nós cantando, nós sendo fervorosos, nós lendo a Bíblia, a caminhada é cansativa. Por isso que Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, porque a caminhada é cansativa. E esse vinde a mim todos vós que estáis cansados é todo dia, irmão. Aleluia, todo dia nós temos que chegar a este Deus. Aqueles que estavam afadigados e não temeu a Deus. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus te vier dado repouso de todos os teus inimigos, chegará o dia que tudo vai passar. Aleluia. Chegará o dia que tudo vai terminar. A jornada terminou. Aleluia. Que o Senhor teu Deus te dará de herança para possuir, então apagará a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueça. Então, irmãos, não vamos andar na lateral.
Vamos ler 2 Samuel, olha o que a Bíblia nos diz, no livro de 2 Samuel. Já estou terminando, irmãos, já estou terminando. Eu sei que está calor, não quero tomar o vosso tempo, mas Deus me dá para me falar essa palavra. Então avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom. Mas não era essa palavra, é Deuteronômio 6, isso aqui eu já falei para vocês, 272, louvado seja Deus. Samuel, Deuteronômio 272, 6, eu anotei aqui, 8, 6. A Bíblia nos diz assim: e guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para o temeres e andares nos seus caminhos, porque o Senhor teu Deus te mete numa terra boa, aleluia, terra de ribeiro de águas, de fontes de abismo que sai dos vales e das montanhas, terra de trigo, cevada, de vinho. Deus falando com Israel, aplica-se para nós. Guarda-te para não esquecer, guarda-te para que não esqueça do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e seus juízos. Guardar o Senhor no nosso coração, guardar a palavra na nossa vida. Salmo 106, 24, 25, olha o que a Bíblia nos diz. Salmo 106, se você tiver um tempo para ler esse salmo com bastante calma, é muito maravilhoso. A Bíblia diz assim: também, olha só, também desprezaram a terra aprazível. A pergunta é: tudo se perdeu, e por que perdeu? Porque desprezaram a terra aprazível e não creram na sua palavra, antes murmuraram em suas tendas, em suas casas, em suas reuniões, em seus esconderijos, em seus momentinhos ali, um sarrinho, uma caçoada do irmão. Eu já vi coisas terríveis, já ouvi coisas terríveis. Já ouvi pessoas dizer: é só o irmão Beto começar a cantar com alegria, já tem algumas pessoas que começam a se apitar lá na igreja. Misericórdia. É verdade isso, pastor Davi. Começa a apitar na igreja. Por quê? Porque a pessoa entra no espírito, a pessoa glorifica, a pessoa chora, mas pessoas que não têm reverência diz que começa a apitar na igreja. Irmãos, tome cuidado, não dê lado, não dê vazão para esses espíritos. Isso desagrada a Deus, isso afasta a presença de Deus. Isso é verdade o que eu estou falando para vocês. E veja só: antes murmuraram em suas tendas e não deram ouvido à voz do Senhor. Neemias 4, verso 1. Neemias 4, verso 1, olha que a Bíblia nos diz. Tudo é a Bíblia, que meu irmão diz aqui: que o Senhor fale conosco, queremos ouvir a tua palavra. Então estamos ouvindo a palavra. E aconteceu que ouvindo Sambalate, que edificava o muro, ardeu sua ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. É assim, é bem desse jeito o mundo velho aí. É bem desse jeito o crente cru. Existe o crente cru, aquilo que eu falei ontem, o crente morno, crente frio, crente que não se alimenta, crente que não ouve. Pastor Febrônio conta uma história de uma professora que quando ela chega, creio que é o pastor Febrônio, que quando ela chegava na sala de aula, aquele burbulinho, aquele barulheira, tudo, e ela então tomava posição ali na frente, e ela já trazia a matéria. E ela começava. E onde a igreja começou o seu flerte foi quando ela começou, aí todo mundo parava. Assim é a presença de Deus. Deus, irmãos, Ele não está no alvoroço. O alvoroço está acontecendo, mas Deus continua falando. E quando você sai do alvoroço, quando você sai da crítica, quando você sai da murmuração, quando você sai do desânimo, aí você consegue ouvir a voz de Deus. E você começa a notar quão aprazível, quão maravilhoso, quão glorioso é a voz do Senhor. Aleluia. Como foi bom ouvir a voz de Deus. Os pastores têm pregado muito contra o celular. E eu pensei,
eu também uso bastante o celular. Não mexo com TikTok, porque não gosto. Primeiro que eu não gosto. Essas palavras de... Não estou reprovando vocês, quem quer que seja. Essas palavras de efeito, pastor Davi, não me chama atenção. De TikTok, de aquele outro negócio, o Instagram, não me chama atenção de jeito nenhum. Então, essas coisas eu não... Mas Facebook, eu gosto do Facebook. E também o meu celular. Mas eu pensei, eu quero fazer um propósito com Deus. Então... Como eu disse aqui bem no começo, assim, olha a palavra que eu usei para falar para os irmãos, que eu não sou pastor, nem sou evangelista, somos iguais e por isso podemos falar de igual para igual, amém? Então eu tomei um propósito, eu fiz um propósito com Deus, porque o pastor ele sempre diz assim, celular é tantas horas, e aqui, tudo celular, e você, quem leu a Bíblia essa semana? Ele não manda ninguém levantar a mão, mas ele faz o desafio. Quem leu a Bíblia essa semana? Quem pegou uma mensagem? Aquela mensagem que você pegou, você já leu ela? E eu fiz um propósito. Falei, Senhor, de hoje em diante, eu vou ler todo dia de manhã, eu vou levantar, eu vou ler 5 capítulos da Bíblia. É um propósito que eu fiz com Deus. Mas agora eu vou dizer para os irmãos o resultado. Eu já li todo o Novo Testamento. Agora eu já estou em Deuteronômio 7, li todo o Novo Testamento, e isso é os 5 capítulos, fora as outras coisas, porque é assim, irmãos, é testemunho, é palavra de irmão com irmão, tá? Você começa a ler, é uma coisa muito gloriosa, você começa a ler, mas aquilo te chama a atenção, e você vai buscar outras coisas que mexem com aquilo ali, é muito glorioso, meus irmãos. É muito glorioso a leitura da palavra de Deus. É muito maravilhoso. Então se você quer colocar esse propósito diante de Deus, coloque. Fala para Deus, Senhor, eu vou ler todos os dias 5 capítulos. E eu levanto todo dia 15 para 6, mais ou menos. Teve dia, assim, como eu durmo cedo, eu já tenho 63 anos, então eu durmo cedo. Já teve dia de eu levantar 3h08 da manhã. 2 dias seguidos eu levantei 3h08. Levantei, acordei, eu estava bem assim, apaguei a luz do quarto, fui lá para a sala e fui ler a Bíblia. E Deus tem me abençoado, eu tenho me sentido tão bem, não aconteceu nada de novo comigo. Continuo pobre do mesmo jeito, o salário não aumentou, o carro continua gastando a gasolina normalmente, a luz subiu esse mês passado deu menos, esse mês deu até mais, está tudo normal como era, mas lá dentro está algo glorioso. Aleluia. Agora eu estou estudando ali, me chamou tão a atenção, ali Deuteronômio 25, 2 pesos e 2 medidas, um dia eu quero pregar sobre isso, 2 pesos e 2 medidas. Então, uma coisa chama a outra, e ontem eu estava ali na mesa, jantando, por isso que é bom conversar nas coisas de Deus, é bom você estar com pessoas cristãs. E daí o Wesley estava dizendo, ele dizendo assim, eu estava lendo o primeiro selo, e perguntei, meu Deus, mas aonde que está a revelação? Aonde que está o primeiro selo aqui, né? Você falou isso. Aquilo me chamou a atenção, mas eu vou começar também a ler. Eu já li, mas do jeito que o senhor falou, Wesley, me chamou tanta atenção, e eu pensei, eu vou começar a ler também, porque é um imã, irmãos, é um imã, a palavra de Deus ela é um imã, ela vai puxando, Deus vai puxando. Quando eu contei o testemunho, eu vou contar para vocês. Quando o pastor Febroni apresentou na igreja a mensagem lar celestial, da noiva terreal, né? E daí ele falou, espero que vocês leiam tal. Daí quando eu peguei, assim, eu falei, que eu fui pegar, era grossa a mensagem. Aí eu disse, meu Deus, mas essa aqui não vai dar para ler assim, é muito grossa. Eu pensei comigo, né? Irmão, Deus, como que é o seu nome? Ezequiel, Deus é maravilhoso. Você é o profeta dos ossos secos. Como que foi lá? Conta para nós. Pede ao pastor Davi para um dia você pregar sobre Ezequiel dos ossos secos. É verdade, né, pastor Davi? O senhor deixa, não deixa? Vocês gostariam de ouvir ele pregando sobre os ossos secos? Glória a Deus. Então, Ezequiel, daí eu peguei a mensagem, mas essa aqui é grossa, porque as outras são fininhas, né? Olha que gostoso, né? Mas essa aqui é grossa, né? Tá, beleza, levei para casa, tal, guardei lá. Aí chegou um dia ali no correio, quando deu o meu horário de intervalo, eu fui lá no Facebook. Cliquei no Facebook, um testemunho ali. Tinha um testemunho. E uma irmã dando testemunho, que ela era jovem, e que ela foi passear com a irmã dela para Tucson.
Não sei se vocês chegaram a ver esse assunto. Que ela foi passear para Tucson e o irmão Branham soube que elas estavam lá. A irmã Branham convidou elas para conhecer o lugar e levou elas lá num lugar, num monte. E daí o irmão Branham está muito empolgado. Ele começou a falar para ela sobre a noiva terreal. Foi antes dele pregar essa mensagem, a noiva terreal. E ele começou a contar sobre a medida da cidade, a altura. É muito bonito o testemunho. Meu Deus, aquilo me chamou a atenção. Cheguei em casa. Eu falei, opa, quero sair mais cedo hoje, quero ler essa mensagem. Cheguei em casa, já peguei a mensagem e já terminei de ler. Grossa, eu não sabia quando eu ia ler, mas é Deus que trabalha, meus irmãos. Deus é maravilhoso, Deus é glorioso. Então a palavra de Deus, ela é tudo. E como nós acabamos de ler aqui, e sucedeu que ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então a meta do inimigo, a meta dos nossos inimigos, e muitas vezes aqueles que estão pertinho de nós, é escarnecer a nós. Não é tudo isso não, imagine, não é tudo isso não, eu leio, e é assim. Mas aonde foi que as pessoas perderam tudo de Deus? Foi por deixar as mínimas coisas. Ontem o irmãozinho disse ali na mesa do restaurante, que não é a bicada do sabiá que machuca, né? Que estraga a maçã, o peixe, sei lá que seja, mas é o bichinho que já está ali dentro. Então é isso, irmão. Aquela pessoa, às vezes ele vem até com um espírito assim normal, mas aquele diabinho, aquele inimigo que está do seu lado ali, pronto para aproveitar aquela oportunidade, é ele que faz a obra negativa. É ele que faz a obra negativa, é ele que traz o desânimo, é ele que traz a murmuração. Mas nós vamos vencer isso daí em nome de Jesus. A Bíblia nos diz, Hebreus 10, verso 35. Hebreus 10, eu não vou terminar, irmão, sem ler todos esses versículos, mas são versículos curtos. Mas eu preciso terminar para deixar para vocês isso que Deus tem colocado no meu coração. Hebreus diz assim, Hebreus 10, verso 35. Não rejeitei. Olha aqui, lembra que nós lemos no começo da Bíblia assim: sede firmes e constante e sempre abundante na obra do Senhor. Nós estivemos ali no irmão Lindomar e tinha uma mesa abundante. Abundante é mais de alguma coisa, é bastante, é sobejando, é sobrando. Seja abundante, irmão. Vamos ser abundantes, vamos dar um glória a Deus com abundância, vamos cantar com abundância, vamos orar com abundância na presença de Deus. E olha aqui que a Bíblia nos diz, a Bíblia diz assim: não rejeiteis, pois a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Amém. Aleluia, temos um galardão. Amém. Por isso que a Bíblia diz: sede firmes e constantes. Então não vamos rejeitar, não vamos parar por qualquer coisa, não vamos dar ouvido para qualquer coisa, vamos continuar olhando para a cruz de Cristo, vamos olhar para a palavra de Deus, vamos olhar para as promessas, vamos receber o que Deus tem para cada um de nós. Aleluia, glória a Deus. Gálatas 6:9, Gálatas 6:9, a Bíblia nos diz assim, Gálatas 6, verso 9: e o que é instruído da palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Vamos nos unir em oração um pelo outro, vamos repartir as nossas bênçãos, vamos repartir as nossas alegrias. Quando nós pudermos conversar um com o outro, vamos falar de coisas boas, porque se tem coisas boas no mundo, irmão, são coisas passageiras, mas as coisas boas e maravilhosas são eternas. Aleluia. Então vamos falar, vamos repartir,
Aleluia, e Deus vai se alegrar conosco, o ministério vai se alegrar, o diaconato vai se alegrar, se alegra com os músicos, se alegra com o diaconato, se alegra com os anciãos, se alegra com as anciãs, se alegra com as moças novas da igreja, se alegra com a igreja, se alegre com Jesus, aleluia, glória a Deus. 2 Crônicas 15 verso 7, 2 Crônicas 15, verso 7, a Bíblia nos diz assim, aleluia, guarda a palavra, sede abundante na obra do Senhor, 15, verso 7, mas esforçai-vos, aleluia, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa, amém. Romanos 12, verso 11, Romanos 12, verso 11, um pouco longa a mensagem, mas quem sabe, talvez pode ser a última vez que eu estou vindo aqui, não é verdade? A gente não sabe, mas eu creio que Deus tem nos abençoado e vai abençoar. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Esforçai-vos, 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 porque há uma recompensa no Senhor Jesus Cristo. Hebreus 10, 23, mas eu vou ler Isaías 40, verso 31, Isaías 40, verso 31, a Bíblia nos diz assim, aleluia, louvado seja Deus, dá vigor ao cansado, e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor, os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, e subirão com asa como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que maravilha, né? Isaías 40, 31. Que maravilha, né? Oh meu Deus, teria tanta coisa para falar, mas não. O que eu vou falar, Jesus? O que o Senhor quer que eu fale, Jesus? Aleluia. Oh Deus. Aleluia. Um soldado francês, contaram essa pequena história antes de encerrarmos. Deixa eu falar um negócio para você. A nossa casa é o maior tabernáculo do Senhor. É ali Deus abençoa, Deus prospera, Deus dá o que nós precisamos. Mas quando você vem na casa do Senhor, há uma bênção especial para você. Nunca, 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 nunca caia naquele espírito, eu vou ficar em casa lendo as mensagens. Nunca caia nesse espírito, eu vou ficar em casa. O Senhor tem me abençoado muito mais em casa. Não, venha à casa do Senhor. Hoje nós estávamos conversando ali no irmão Lindomar, e a maior bênção material da vida dele, ele recebeu dentro da casa do Senhor. Ele não foi curado, ele recebeu um coração novo na casa do Senhor. Irmão, não deixe a amnésia tomar conta de você. Não deixe esse espírito de amnésia tomar conta de você, ou de alguém que está perto de você. Procure ajudá-lo. Procure ajudá-lo. Mas isso procure ajudá-lo. Lembra de uma coisa, que aquela mulher, ela perdeu a dracma dentro da casa dela. Ela não perdeu a dracma na rua, ela perdeu dentro da casa dela. Mas ela se desesperou. Claro que o irmão Brano aplica isso para um assunto, mas eu vou aplicar para a nossa casa. Você pode perder a bênção do Senhor dentro da sua casa. Muitos pais perdem o filho dentro de casa. Mas o que aconteceu? Não é o caso aqui. O pastor pergunta: o que aconteceu? O menino não estava. Não sei, pastor. Ele saiu do culto. Ele saiu do culto, foi para casa e disse que foi o último culto que ele ia. Mas não é. Foi a maneira como certas coisas às vezes aconteceu dentro de casa, entre o pai e a mãe, entre alguns problemas. O filho, não, eu não vou mais. Então, aquela mulher, ela se desesperou. Ela chamou as vizinhas, chamou as amigas. Olha, ajuda eu aqui, deixa eu achar a dracma. Se alguém tem achado que tem perdido a dracma, comece a varrer.
chama o ministério, vem no altar, ore, busque, comece a varrer, até encontrar essa alegria de Deus novamente, até encontrar a virtude de Deus na sua vida novamente, até encontrar o desejo de ler a palavra do Senhor, até encontrar novamente o desejo de orar, de ajoelhar na sua cama e orar, tanto na hora de dormir, quanto na hora de você ir para o trabalho. Busque de Deus isso, comece a varrer, chame o pastor, chame o diácono, chame os hinos, chame as leituras, chame Jesus. Amém. Aleluia, porque Jesus está pronto a nos ajudar, como Ele ajudou os discípulos ali no barco. Parecia que tudo ia mar abaixo, tudo ia se afundar, mas Jesus se apresentou. É na hora mais negra da vida que Jesus se apresenta a nosso favor. Jesus, Ele nunca está disperso de nós, Jesus nunca está à parte da nossa vida, Ele se apresenta em qualquer momento para nos ajudar. Basta nós querer, basta você querer, basta eu querer. Aleluia, como Deus é bom. Havia um grupo de soldados do exército que tiveram esta amnésia, causado pelo choque da batalha, e eles tinham programas, e eles chamaram e permitiram as pessoas que haviam perdido seus amados virem, e elas poderiam identificar esses rapazes. Não havia esperança para eles, porque eles tinham amnésia, pegaram a amnésia na guerra, e é o que muitos têm pegado, amnésia na caminhada, amnésia na guerra do dia a dia. Talvez 1 ou 2 foram identificados, então eles pegaram os demais, eles iriam colocar em um sanatório, onde eles teriam que ficar pelo resto de suas vidas. Eles estavam subindo ao lado da colina de trem, e pararam rumo à estação, para permitir os rapazes sair, esticarem suas pernas, e os guardas subiram a colina para vigiá-los, porque com amnésia, ora, eles tinham que observá-los, os guardas tinham que observar os soldados, né, com amnésia. Então eles observaram um jovem companheiro ali. Ele saiu e começou a olhar ao redor daquele tanque de água, olhou ao redor de toda a colina, ele olhou ao redor da estação e começou a caminhar. Aleluia, começou a caminhar. Caminhantes não há caminho, faça caminho caminhando. Não é aqui o nosso lugar, não é aqui a nossa terra. Estamos caminhando para a mansão celestial, estamos caminhando ao encontro do Senhor. E ele começou a caminhar. Ao invés do guarda pará-lo, ele o seguiu, ele subiu até a colina, desceu por uma estradinha, virou à direita, subiu uma outra pequena colina e chegou a uma pequena cabana feita de toras. Ele olhou saindo pela varanda um velho homem com a bengala em sua mão, veio e colocou os seus braços ao seu redor e disse: meu filho, eu sabia que você voltaria. Este é Jesus. Claro que aqui é o pai dele, mas este é Jesus para conosco quando nós vamos a ele. Ele diz: meu filho, agora eu estou terminando mesmo, tá, irmãos? Agora é de verdade. Eu sabia que você voltaria. Oh, que coisa maravilhosa, né? Quando nós vamos à presença de Deus e Ele nos recebe com carinho, com amor. Que maravilha, que coisa gloriosa. Eu quero ler só mais esta palavra e nós assim então estaremos terminando. A Bíblia diz assim: e levantou e caindo ele em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Oh, irmãos, somos da mensagem. Claro que nós somos de Jesus. O termo somos da mensagem é porque nós cremos numa mensagem que Deus nos enviou, mas nós não somos da mensagem, né, pastor Davi? Nós somos de Jesus. Nós somos resgatados pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário por nós. Aleluia, e cremos na mensagem, mas não somos da mensagem. Somos a mensagem. Não somos da mensagem, somos a mensagem, somos a palavra. Aleluia, glória a Jesus. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra ti e perante ti. Não sou digno, Senhor, de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos trabalhadores.
E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, que maravilha, irmão. E seu pai se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo. É isso que o nosso Senhor Jesus faz conosco nesta noite. Amém. Temos pecado, temos deixado, mas somos como o filho pródigo, que queremos e estamos voltando, e Ele está de braços abertos para nos receber. Deus os abençoe, Deus os guarde, sede abundante na obra do Senhor, não desfaleça, continue, permaneça, em nome de Jesus. Pastor Davi. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Graças a Deus. Que possamos, valorizar tudo isso que ouvimos. Momento que temos a oportunidade, de retomar. Se porventura temos afrouxado, possamos retomar e saber que há uma grande recompensa nos esperando ali. Como o irmão Vicentinho leu ali, que há uma grande recompensa, O Senhor não esquece, Eu até anotei aqui. Quero refrisar isso aqui. Sua obra tem uma recompensa. Nossa obra tem uma recompensa no Senhor. Vamos ficar de pé, eu quero cantar um corinho. Número 16.